Saúde, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos dar início aqui ao nosso devocional desta manhã. Eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no Salmo 139. Salmo de Davi. Um salmo muito conhecido, um salmo que é muito especial para muitos irmãos, um salmo que é visto por todos como uma expressão da majestade e da grandiosidade do nosso Deus. Eu farei a leitura da palavra do Senhor dos versos 1 ao verso 6, o trecho do nosso devocional desta manhã. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Até aqui a palavra, meus irmãos. Vamos ter um momento de oração neste momento. Eterno, bondoso e soberano Deus, Pai triuno, Deus onipresente, onipotente e onisciente. Tu, Senhor Deus, que a todos e tudo prescruta, Pai, estamos aqui nesta manhã para ouvir, Pai, das tuas maravilhas, para atentamente, Pai, extrair, Pai, mais da tua palavra, aprender, Senhor, o que ainda não sabemos e relembrar aquilo que já lemos tantas vezes. Um salmo tão precioso, Senhor Deus, mas que tanto ensina de ti, que é sobremodo elevado e não podemos atingir. No nome do nosso Senhor e Redentor, Pai, Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos achegamos a ti. Nós pedimos perdão, Pai, por nossas falhas e rogamos, Pai, que o teu Santo Espírito, Pai, nos ensine nesta manhã. Aviva em nós a força da memória para a glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, em dias de fake news, em dias de desserviço, desinformação, desconstruir mentiras e equívocos e reconstruir conceitos e verdades se tornou uma tarefa muitas vezes complexa e outras vezes embaraçosa. Muitas vezes, meus irmãos, a preguiça de ensinar e orientar, ela pesa muito mais do que uma correção amorosa que nós deveríamos fazer. Termos usados por nós em nosso dia a dia carrega pressupostos e entendimento que nem sempre significam aquilo mesmo. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Para a gente entender melhor, vamos pensar na palavra carne. O significado da palavra carne na Bíblia parece um significado muito óbvio, pois ninguém ia querer analisar o que significa carne para não perder tempo. E muitas vezes a gente associa a palavra carne como sinônimo de corpo físico. E isso é o suficiente para que a gente entenda e não precise fazer nenhum estudo a respeito da palavra. Mas o fato, meus irmãos, é que nas Escrituras, carne, a palavra carne, muitas vezes inclui muito mais do que a ideia de corpo. Tudo que esse termo carne abrange, ele só pode ser verificado depois que nós fizermos uma cuidadosa análise, uma cuidadosa comparação de cada passagem que ela ocorre e o estudo do contexto daquela palavra. Nós chamamos isso de exegese dentro da teologia. A gente faz esse estudo para compreender o que o Senhor está querendo nos ensinar através daquele termo. Outros dois exemplos é a palavra mundo.
Normalmente, um leitor comum, um leitor da Bíblia que lê a palavra mundo, ele associa essa palavra ao local em que nós vivemos ou à raça humana, por exemplo. E, consequentemente, muitas passagens que contêm esse termo são interpretadas erroneamente, como, por exemplo, quando a gente diz todo mundo foi a tal lugar, está todo mundo em casa por conta da pandemia. Esse todo mundo, ele não é o mundo inteiro e também não é o mundo físico que nós vivemos. Então, nós precisamos analisar essa palavra. E outro termo que nós, como a título de exemplo, é a palavra imortalidade. Certamente, essa não requer estudo, porque é óbvio que se refere à permanente existência da alma, uma alma indestrutível. Imortalidade é aquela alma que não se destrói. Bem, meus irmãos, é uma tolice e é um erro fazer qualquer suposição quando se trata da palavra de Deus. Supor algo sem zelo ou sem atenção. Se nós examinarmos cuidadosamente cada passagem em que se acham a palavra mortal e imortal, nós veremos que essas palavras, elas nunca são aplicadas à alma, mas sim sempre são aplicadas ao corpo. Ou seja, cada palavra, cada termo, ele precisa ser analisado. Nós precisamos analisar o contexto de cada coisa. E isso acontece diariamente nas nossas vidas. Nós interpretamos muitas vezes as coisas errado. Nós falamos de coisas sem conhecer, sem entender, sem sequer pesquisar sobre o assunto. Muitas vezes, por orgulho, nós afirmamos que nós dominamos determinado assunto sem sequer saber do que aquilo se trata. A grande verdade, meus irmãos, é que o brasileiro ele é especialista, ele é perito, mestre em expor um ponto de vista. Nós emitimos opinião sobre tudo, sobre política, futebol, comida, religião, televisão, moda, sem saber sequer do que aquilo se trata. Falamos sobre negacionismo, falamos sobre marxismo, falamos sobre escola, educação, sem sequer ser daquela área. Muitas vezes a gente opina dentro da nossa casa a respeito da comida de Beltrano, Fulano, Ciclano, sem saber fritar um ovo, por exemplo. Ou seja, emitir a opinião é com a gente, é conosco mesmo. Mas essa característica do sabe tudo, aquele que domina tudo, ela não foi compartilhada conosco. Essa característica de saber tudo, ela pertence a um único Deus, é o Deus que nos criou, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. E o filósofo Sócrates disse alguns anos atrás, só sei que nada sei. Mas o que esse glorioso Salmo 139 nos afirma é que o sabe tudo mesmo é o nosso Deus Todo-Poderoso. É incompreensível, meus irmãos, a nossa limitada razão, a maneira como Deus nos conhece com tanta profundidade, com tanta intimidade, com tanta pessoalidade. Nós não conseguimos entender isso. O conhecimento que Deus possui, ele é completo, ele é eterno. Nosso Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 30, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não existe nada, nada que foge do conhecimento de Deus. E é esse conhecimento, esse atributo incomunicável de Deus que nós vamos esmiuçar, investigar, examinar amorosamente nessa manhã. Esse salmo, meus irmãos, o Salmo 139, ele se divide em 4 partes por si só. Os estudiosos, e o próprio texto reforça isso, testifica isso, divide a parte 1, do versículo 1 ao 6, que é o trecho da nossa manhã, que fala sobre a onisciência de Deus, o Deus que sabe de todas as coisas e de tudo que existe. A parte 2 vai falar do verso 7 ao verso 12, vai falar da onipresença de Deus. Quando o salmista diz, para onde fugirei, para onde me ausentarei do teu espírito,
para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E aí, essa é a segunda parte. A segunda parte fala da onipotência do Deus Criador, um Deus que criou todas as coisas, pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. E a quarta parte é o grande pedido, é a grande imprecação, é o grande objetivo desse salmo, que, em resumo, é apresentar uma queixa de Davi, do nosso rei Davi, que invoca a Deus para inocentá-lo das injustas acusações que ele estava sofrendo. Mas também nós encontramos nesse salmo um coração humilde, um coração que estava disposto a mudar, assim também como uma poderosa expressão da sabedoria de Deus. Ou seja, meus irmãos, diante deste maravilhoso salmo, considerado por muitos, inclusive os judeus, consideram como a coroa de todo saltério, nós vamos falar nesta manhã sobre o tema o incompreensível e terno saber. Um saber que nós não compreendemos e que é terno, amoroso, é pessoal. Pois bem, o reverendo Heber Campos Júnior, ele aborda esse salmo numa pregação que nós temos dele, que ele afirma o seguinte, que nós podemos conhecer informações acerca de Deus, nós podemos conhecer informação de Deus, mas conhecer Deus é uma tarefa mais difícil de se realizar. Muitos de nós, nesses dias de pandemia, isolamento social, aproveitamos, muitos sim, para botar em dia a leitura diária da Bíblia. Nós nos debruçamos em estudos teológicos e sistemáticos. Nós temos nos esforçado com muita dificuldade para participar da escola bíblica dominical, para participar dos nossos devocionais matinais, mas todos esses trabalhos, meus irmãos, eles não são suficientes para que a gente conheça Deus perfeitamente. Nós precisamos ter uma vida piedosa, uma vida devota diante do Senhor, de maneira a entregar a Ele e a conhecer a Ele de maneira mais firme, mais calorosa. E tudo isso que a gente faz ainda é insuficiente para que a gente tenha esse conhecimento pleno, esse conhecimento que supre e que nos alimenta de tal forma que sacia de toda forma. E isso é praticamente impossível. Nós conhecemos a Deus de uma maneira por tudo que Ele nos revela, mas é impossível para nós conhecê-lo exaustivamente. Ter o conhecimento de Deus da maneira como Ele tem de nós, então é uma missão praticamente impossível. Mas vejamos o que diz a própria palavra de Deus no verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. O rei Davi dirige a sua oração, meus irmãos, ao Pai Celeste, a primeira pessoa da Trindade. Ele utiliza esse salmo com o tetragrama YHWH, que é o que a gente não tem pronúncia, mas se fala Yahvé, ou Jeová, Senhor. O início da oração evoca, chama o Deus Santo de Israel e usa o verbo, o primeiro verbo é no imperativo afirmativo. Tu me sondas. Uma afirmação esta que os teólogos chamam de imanência, a parte interior. Tu conheces o meu âmago, tu conheces tudo de mim. Esse termo sondar, do hebraico shakar, ou hakar, ele expressa uma ideia de tu me procura, tu me busca, tu pesquisa, tu examina detalhadamente o nosso íntimo. Essa palavra que o rei Davi usa, tu me sondas, nós temos dois ensinos importantes. O primeiro é que Deus está fazendo com ele
Deus sonda a nós. Ele prescruta, ele conhece, ele investiga o nosso coração. Ele vai no fundo, ele faz isso com a gente. É um Deus pessoal que se relaciona. E ele me conhece. Esse termo, ainda sobre esse termo sondar, só para que os irmãos entendam, esse termo sondar, dentro da engenharia, ele se refere a um procedimento de estudo interior de um determinado terreno. Um estudo que é capaz de colher informações sobre as características internas do solo ao longo de uma certa profundidade. E é através desse tipo de estudo que nós podemos definir o tipo de fundação que nós vamos utilizar para uma edificação. Quanto mais alta a edificação, maior tem que ser a sua fundação. E a gente só vai saber a gente só vai saber determinar essa profundidade dessa fundação, desse alicerce, após esse tipo de serviço, que é a sondagem de solo. Da mesma maneira, Deus nos sonda. Ele avalia cada área, cada camada de nossas vidas, conhecendo e compreendendo o que verdadeiramente nós estamos pensando, o que verdadeiramente nós estamos sentindo, o que verdadeiramente nós estamos articulando, quais são as nossas intenções em determinadas situações. Sendo assim, meus irmãos, para Deus Todo-Poderoso, não existem pecados ocultos. Não existe nada que a gente faça que fique longe dele. Ele nos sonda, ele nos conhece, ele sabe o mais íntimo do nosso ser, no sentido de não tem nada de mim, Senhor, que tu não saibas. Não tem nada de mim que tu não conheças. No sentido de tu fazes isso comigo. É esse o termo que esse primeiro versículo nos transmite. Fala de um Deus que conhece tudo, que se relaciona conosco, um Deus que é pessoal, um Deus que é poderoso, um Deus que conhece tudo. Mas é importante também, meus irmãos, comparar o termo gnosis, do grego, que significa conhecer. Esse termo, que no hebraico é similar ao yada, ele significa perceber, distinguir, compreender. Deus conhece as coisas que estão escondidas ao entendimento humano. Se os irmãos podem lembrar de Deuteronômio 29, 29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Meus irmãos, por vezes, nós praticamos ações impensadas. Quando o apóstolo Paulo escreve aos nossos irmãos em Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Ao contrário desta graciosa orientação que o apóstolo Paulo deixa para nós na carta aos Tessalonicenses, nós normalmente, irmãos, fazemos o contrário. E Deus conhece. Deus conhece pessoas, Deus examina, e Deus conhece os nossos corações. Ele sabe das intenções mais íntimas. Muitas vezes, os nossos intuitos são, infelizmente, gananciosos. Pensamos na gente, são egoístas, deixamos de ajudar, deixamos de fazer isso e aquilo. Muitas vezes fazemos alguma coisa esperando o reconhecimento dos homens, assim como os fariseus oravam nas ruas e ficavam esperando esse reconhecimento. O próprio Senhor Jesus disse: a recompensa já foi dada, que é justamente essa glória dos homens, esse intuito ganancioso que o apóstolo Paulo está falando aos Tessalonicenses, muitas vezes é o que está no nosso coração. A gente não transmite isso para os outros que estão à nossa volta, mas o Deus que tudo sonda, o Deus que tudo conhece, o Deus que nos conhece, ele sabe quais são as intenções. Assim, meus irmãos, nós vamos para o segundo versículo.
Senhor, tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Aqui, meus irmãos, o salmista está falando da transcendência de Deus. Assim como é um Deus imanente, ele é um Deus que de longe, transcendente, ele sabe de tudo. E ele não sabe, meus irmãos, só as coisas importantes aos nossos olhos. Ele sabe os nossos hábitos pormenores de se assentar, de se levantar. Quantas vezes nós nos sentamos e nós nos levantamos na nossa rotina diária? Sequer sabemos isso, mas o nosso Deus sabe. Ele sabe de todas as coisas, não só de perto, mas também de longe, em todo lugar. Deus está em todo lugar, ele é um Deus onipresente. O versículo 3 diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não há caminhos que Deus não conheça, não há nada que lhe seja obscuro ou secreto, nada escondido do conhecimento de Deus. E aqui, meus irmãos, nós precisamos falar de um aspecto que a gente chama na teologia de presciência de Deus. A palavra é uma palavra até bonita e ela está relacionada com o termo conhecer ou saber. E quando esse termo é empregado com referência a Deus, normalmente ele significa considerar com favor, dando a ideia não de mera cognição, de aprendizagem, de entendimento, mas sim uma afeição pelo objeto em vista. Os irmãos podem se lembrar de Êxodo 33, 17, que diz: te conheço por nome. Ou então Deuteronômio 9, 24, que diz assim: rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Jeremias 1,5 também reforça essa ideia de presciência. Antes que me formasse no ventre, te conheci. Mateus 7, 23 diz: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. O Senhor conhece o que são seus, diz Paulo, 2 Timóteo 2,19. Ou seja, meus irmãos, o termo presciência tem a ver com pessoas, tem a ver conosco. O nosso Deus onisciente sabe tudo sobre a gente, não sobre os fatos que nós vamos fazer. Ele nos sonda, nos conhece, esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar. Pessoas que Deus declara que de antemão conheceu. Não são as ações dessas pessoas. Deus prescruta, investiga as pessoas. Ele sabe as intenções do nosso coração. O verso 4 diz: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ainda que a palavra de Deus nos ordene a oração, claramente ensinado nas Escrituras, antes que a palavra nos chegue à língua, Deus já sabe o que haveremos de falar. Ele sonda os corações, ele sabe de onde procede cada palavra nossa. Nós ainda estamos formulando, articulando a frase antes que ela saia da boca. Eu já sei o que você vai falar, meu filho. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós não temos como esconder nada. A presciência de Deus sobre as livres ações das pessoas, ela é um fato bíblico, ela é uma verdade claramente colocada na palavra de Deus. E esse Deus é mais do que um Deus onisciente, além de um Deus onisciente, acrescentando, ele é um Deus com um Deus Pai, um Deus com um sentido de paternalismo, porque ele diz: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos. O termo sobre mim pões as mãos é muito usado no Antigo Testamento nesse sentido de paternalismo, de proteção, de Deus conosco. Esse conhecimento íntimo que o rei Davi tem de Deus é um conhecimento que tem a certeza de que Deus não irá se afastar dele. Como eu falei lá atrás, o pedido aqui do rei Davi
O grande objetivo do Salmo é justamente fazer um pedido. Ele estava sendo injustiçado e ele sabia que podia chegar diante de Deus e colocar esse Deus, o íntimo que o salmista coloca, é um conhecimento de Deus. Ele tem uma vida íntima com Deus, uma vida devocional do Deus que sabe tudo. Deus sabe das nossas necessidades. Nesses dias de dificuldades, nesses dias que tanto se fala de pandemia, a gente às vezes precisa colocar um pouquinho de lado essa pandemia e se focar em Deus, que Deus conhece as nossas necessidades. Muitas vezes nós sentimos a brisa do vento bater, como bateu no apóstolo Pedro naquele rio, e ele começou a afundar, mas ele experimentou um pouquinho da fé, um pouquinho da certeza, da presença do nosso Senhor, mas aquele medo bateu e ele começou a afundar. Quantas vezes isso não acontece conosco? Quando o desemprego, quando o medo de ficar desempregado, quando os nossos entes queridos estão doentes, quando nós tememos, meus irmãos, de adoecer, Deus conhece das nossas necessidades. Se não lembramos do Sermão do Monte, quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Nosso Senhor Jesus também falando diz, portanto, Mateus 6, 31 e 32, no mesmo contexto do Sermão do Monte, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, meus irmãos, tal conhecimento, no versículo 6, é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Esses versos 5 e 6, ele conclui que esse atributo onisciente de Deus é super elevado demais. E não podemos alcançar. Davi intensifica a qualidade de Deus através de um superlativo absoluto que é impossível de atingir. Nós não conseguimos. O conhecimento este que podemos destacar no Evangelho do Senhor Jesus, conforme o registro de Lucas. Lucas 22, 31, 34. Quando o apóstolo Pedro é informado que vai negar o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Os irmãos lembram desse episódio? O episódio que, quando a gente lê, entristece nosso coração, porque nós somos, como Pedro, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes no seu livro a respeito do apóstolo Pedro, todos nós somos Pedro. A repetição, Simão, Simão, indica uma ênfase e uma profunda preocupação. Nosso Senhor Jesus disse, eis, ou note bem, preste atenção, ou cuidado. Era um alerta, uma demonstração de conhecimento. O Senhor Jesus sabia, mas Simão jamais poderia dizer que não foi avisado. Pedro, nosso querido irmão, caminhou com o Senhor Jesus por 3 anos. O apóstolo Pedro teve o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o grande rei. Mas o próprio Senhor Jesus afirma, quando te converteres. O nosso Senhor Jesus sabia que Pedro ainda não havia retornado para o amor, para a obediência a Deus, o amor pelas crianças, o amor à sabedoria e retidão. Ele precisava se virar, se voltar, se volver.
Quando te converteres, Pedro, fortalece aos teus irmãos. Quando tu te tornares estável, coloca a salvo. Quando tu te tornares firme, faz andar constante o teu irmão. Pedro tinha um coração endurecido, soberbo, um coração muito parecido com os nossos. Isso revela, meus irmãos, claramente que Simão não se conhecia bem. Afinal, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Simão deveria ter feito a oração desse salmo aqui, Salmo 139, lá no finalzinho, quando o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Pai, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pedro deveria ter feito isso. Pedro não se conhecia. Nós não nos conhecemos, mas o nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele conhece tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele nos orienta, ele nos ensina, ele nos exorta, ele nos disciplina para a glória dele. E é nele que nós devemos confiar. É dele que nós devemos aprender. Bom, meus irmãos, cada detalhe da vida humana está aberto diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Não há nada que possa esconder dele. A linguagem de penetração e pesquisas humanas, ela é usada para mostrar quão profundo e pessoal é o conhecimento de Deus, o conhecimento que ele tem de cada um de nós. Um Deus que tem um conhecimento incompreensível, ele tem um terno saber, um amor que nós não compreendemos. Independente da nossa situação imediata, independente do que nós estamos vivendo, das tribulações, das lutas, independente de toda essa proibição de estarmos juntos, ele nos conhece absolutamente. Ele conhece praticamente tudo, 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 tudo. E mesmo os mais íntimos recessos das nossas mentes são como que um livro aberto diante dele. Toda a nossa vida, meus irmãos, ela é sumariada pelas expressões sair e deitar-se, e que ela está diante de Deus. Os nossos próprios pensamentos são percebidos por Deus antes mesmo que nós articulemos uma única palavra. Não há nada que escape da presença de Deus. Se o salmista vai para longe, Deus está lá. Se ele volta, ainda o encontra. Ou seja, meus irmãos, o conhecimento de Deus, ele está muito além da nossa compreensão humana, mas ela está revelada nas Escrituras, ela está diante de nós, podemos abri-la e nos debruçarmos todos os dias para saber cada vez mais de Deus. Ele é chamado aqui, esse conhecimento, de um conhecimento maravilhoso, usando uma expressão hebraica que regularmente ela denota ações que por sua própria natureza, estão além da nossa capacidade humana. E realmente nós podemos conhecer a Deus porque ele se revela a nós. Só que, como eu disse lá na frente, lá atrás, ainda agora, nós não podemos conhecê-lo exaustivamente. Esse tipo de conhecimento pertence unicamente ao nosso Deus Todo-Poderoso. E é isso que o salmista quer dizer quando ele fala em conformidade com o texto em hebraico. Eu não posso atingir a ele. Eu não consigo chegar a esse conhecimento. É grande demais para mim. É sobremodo elevado. Eu não posso atingir. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha esse conhecimento. Ele tem esse conhecimento. O nosso Senhor e Redentor, que nos deixou o seu Santo Espírito, a quem nós devemos professar, a quem nós devemos seguir, a quem nós devemos imitar, ele é também parte dessa trindade perfeita. Ou seja, meus irmãos, diante deste rico texto desta manhã, o que isso tem a ver conosco? De que maneira amanhã, nos nossos trabalhos, na nossa rotina diária, nós podemos se lembrar do devocional desta manhã para mudar? Bom, em primeiro lugar, meus irmãos,
Aquilo que é visível no exterior pode revelar a pessoa verdadeira, mas às vezes é enganador. Julgar pela aparência, meus irmãos, e orgulhar-se de quem se parece ser é típico da nossa inclinação pecaminosa. Mas Deus vê a realidade interior. Meus irmãos, tomemos cuidado com a aparência, tanto a nossa quanto aquele que nós julgamos. Deus vê a realidade interior. Analisemos nossos corações se nós de fato estamos andando conforme o nosso Senhor nos ensina. Se de fato nós estamos imitando o nosso Senhor Jesus, o momento de mudar é agora. É pedir perdão dos nossos pecados, entregar diante dele e caminhar, cientes de que o nosso Deus, que sabe de tudo, deseja isso da gente. Em segundo lugar, meus irmãos, o conhecimento de Deus assegura que ele conheça aquele que são os seus. Ou seja, 2 Timóteo 2,19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. João 10, 14 também diz, quando nosso Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Meus irmãos, nosso Senhor nos conhece e nós, os salvos, os eleitos, povo santo, de exclusividade de Deus, ouvimos e conhecemos o nosso Senhor e a Ele sigamos, para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai bondoso, louvado, Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos os intuitos gananciosos. Perdoa-nos o orgulho. Perdoa-nos, Pai, a avareza. Pai, perdoa-nos a preguiça, a letargia. Ó Senhor Deus, perdoa-nos a apatia. Perdoa-nos, Pai, tantas e tantas negativas diante da Tua palavra que nós cometemos. Pai bondoso, estamos aqui no nome do nosso Senhor Jesus para Te agradecer por Tua graça e rogar, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, vivifique as nossas vidas, vivifique a Tua igreja, Pai, nos fortaleça e nos faça andar conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Para a glória Tua, Senhor, no nome do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, conduzidos sim pelo Teu Santo Espírito. Amém. Amém.